André, por favor. Estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia. Desembargador Jaime, liga a câmera, por favor. Desembargador André, está me ouvindo? Bom dia, desembargador Bezerra. Estou tentando ajustar aqui. Bom dia, meu querido. Não estou te ouvindo bem, está te vendo bem. Desembargador Jaime é que eu não estou vendo. Escuto. Eu escuto e me vejo aqui. Não sei se alguém mais me vê. Temos que começar a sessão antes da chegada do Conquidé. Com a chegada vem presencial, o desembargador Djalma. Mas dá para a gente começar aqui, nós três. Podemos começar para ganhar tempo? Por mim, tudo bem, presidente. Bom dia, colega Jaime. Bom dia, desembargador André, bom dia. Podemos conversar? Sim, podemos. Por mim, só o senhor comandar aí. Bom, vou deixar a apreciação das outras matérias para quando o nosso colega chegar. Aí, vamos ver que a gente pode começar. Vamos começar pelo desembargador Jaime, Pronto. que votam Vossa Excelência e o desembargador André. Pronto, vamos iniciar então pelos votos do desembargador Jaime, relato do desembargador Jaime. Bom dia a todos. Declaro aberta a presente sessão com as graças de Deus Pai e Nossa Senhora. Iniciamos então, desembargador Jaime, com os vossos votos, tá ok? Tem sustentação oral. Muito bem. É o 377? Pronto, precisa. Podemos começar. Bom dia a todos. Dando início, então, aos pedidos de sustentação oral, com prioridade aos advogados que estão presentes na tribuna, processos de relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, faço pregão do processo número 377 da pauta, apelação civil número 011-8847-86-2018, apelante, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, CAPEF, advogada solicitante, doutora Lilian Daniele Nascimento de Oliveira, apelado, Sérgio Saboia Pinheiro de Souza, relator ao desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, a parte apelante solicitou a sustentação oral. Excelência, por gentileza, aperta aqui na setinha. Aqui, né? Isso. Eu já fiz isso. Bom dia. Aperta o xizinho aqui. Bom dia, nome do desembargador relator. Bom dia, demais desembargadores presentes. Desembargador Jaime, Vossa Excelência trouxe o processo, desembargador Jaime? Desculpe, Excelência, eu não vi. Vossa Excelência trouxeste o processo? Sim. Pronto. Doutora, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. Vossa Excelência tem, então, a palavra por 15 minutos. Bom dia, nome do desembargador relator, demais desembargadores presentes, Defensoria Pública e os demais colegas presentes. Não? Acho que está funcionando, não. Está funcionando agora? Eu estou ouvindo a doutora. Vou ser bem breve na minha sustentação. Pronto. Ajustou o som, desembargador Jaime? Sim, eu estou ouvindo. Pois não. A senhora pode continuar. Trata-se de apelação apresentada em virtude da sentença que julgou equivocadamente improcedente a ação de cobrança ajuizada pela CAPEF contra os herdeiros da senhora Tereza Saboia Pinheiro. Ocorre que a senhora Tereza recebeu o benefício de suplementação por morte pago pela CAPEF. No entanto, a senhora Tereza faleceu em 21 de novembro de 2014. E a CAPEF só tomou conhecimento do seu falecimento em meados de janeiro de 2015. Ou seja, houveram depósitos do benefício realizados pela CAPEF após o seu falecimento, o que fez a CAPEF ingressar com a ação de cobrança para reaver os valores contra os herdeiros. Ora, conforme verificado no extrato bancário de folhas 177 dos autos, existem depósitos de setembro e outubro, comprovando os valores proporcionais de 21 a 30 de setembro depositados pela CAPEF e valores integrais dos meses seguintes depositados pela CAPEF e que devem ser devolvidos pelos herdeiros. Ademais, é importante destacar que, conforme a audiência de instrução realizada em 5 de dezembro, a senhora Fernanda Saboia, filha da falecida, era a única pessoa que tinha posse dos cartões da falecida, bem como é possível verificar no extrato juntado aos autos de folha 177
que os valores depositados pela CAPEF foram transferidos por TED após o falecimento da senhora Tereza, concluindo-se, portanto, que foram realizados pela sua filha, a senhora Fernanda. Por fim, requer que a apelação seja acolhida em todos os seus termos, reformando a sentença, aplicando-se os termos dos artigos 876 e 884 do Código Civil. Era a minha sustentação. Obrigada a todos. Pois não, muito obrigado, doutor. Desembargador Jaime, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência, cumprimentando a advogada que ocupou a tribuna, bem como a todos os presentes, o meu bom dia, né, e votos de uma sessão proveitosa. Peço licença para a leitura da ementa. Ação de cobrança, previdência privada, suplementação de pensão, morte da beneficiária, alegação de depósitos em conta posteriores ao falecimento, necessidade de devolução de valores pagos a maior, recurso conhecido e parcialmente provido. E passando aqui ao dispositivo da emenda, e no seu tópico que esclarece no ponto, a alegação de que a entidade antecipa em 10 dias o pagamento do benefício necessitaria ser demonstrada, seja mediante indicação de disposição regulamentar expressa, que assim previsse ou outro meio idôneo. Todavia, ainda que se considere ter sido o valor do benefício creditado no mês de outubro, referente ao mês anterior, ou seja, setembro de 2014, é necessário ressalva que, tendo a beneficiária falecido na data de 21 de setembro de 2014, o valor integral de fato não seria devido. Conforme se verifica no extrato de folhas 177, foi creditada a quantia integral em favor da mãe dos recorridos no mês de outubro. Devendo, portanto, haver a restituição no que exceda o valor proporcional devido, não havendo de se cogitar de ausência de dever de comunicação do óbito à entidade, uma vez que é inerente à própria boa-fé negocial. Destarte, o recurso de apelação deve ser provido, em parte, para reformar a sentença, para que haja a restituição do valor pago a maior, referente ao benefício creditado pela entidade de previdência privada, referente ao mês de setembro de 2014. Recurso conhecido e parcialmente provido. Esse é o voto que ponho ao crivo dos meus pares. Obrigado, Excelência. Pois não, muito obrigado, desembargador Jaime. Desembargador André, como vota? Excelência, bom dia para todos os senhores, começando pelo senhor que está presidindo nossa sessão, colega Jaime Medeiros, a todo o representante do Ministério Público da Defensoria, toda a nossa assistência, aos advogados e advogadas que participam presencialmente ou virtualmente desta sessão. Eu ratifico o voto provisório, Excelência, já lançado, e acompanho integralmente o eminente relator pelos fundamentos jurídicos lançados. Pois não, muito obrigado, desembargador André. Também acompanho Sua Excelência o relator, já havia votado favoravelmente, mantenho o voto, proclamo o resultado, a unanimidade, o recurso foi conhecido e parcialmente provido. Marina, tem um outro desembargador. Muito obrigado, doutora. Tem um outro do desembargador Jaime, né? Só que no caso é um agravo interno, Excelência. Aí é para deliberar se cabe ou não sustentação oral nesse caso. Você olhou se cabe? Não, é porque a orientação do desembargador Evandro tinha me passado era que sempre que fosse um agravo interno, processo para a Câmara, para que a Câmara possa deliberar se cabe ou não, se enquadra nas estações do artigo 121. Pois não. Desembargador Jaime, Pois nós temos um outro recurso da sua relatoria, é o 372 da pauta. É um agravo interno cível de número 063-6436-95-2022. Há um pedido de sustentação oral.
A gente costuma, o desembargador presidente, o nosso, costuma trazer para deliberação na turma, a respeito, se cabe ou não. A sustentação que você pediu, Marina? Foi a parte agravante. Agravante. A parte agravante pede sustentação oral. Não é? Parece-me que aqui não comporta sustentação oral, mas a palavra é vossa. De qualquer sorte, ela é vencedora, né, desembargador? Seria dispensável a sustentação É a oral. parte agravada que está pedindo? Não, está agravante. Agravante. Né? Não, excelência, no caso aqui, é o 372, é isso mesmo? É o 372, exatamente. Aqui o 372 para mim aparece como, não como... Ah, tá certo, é uma agravo interno. Muito bem. Não há previsão regimental, né? Uma previsão, e parece-me que ela é vencedora, né? Não. Exatamente. Bom, o seu voto é pela não concessão, né, da palavra, né? É porque não há previsão regimental, né? Aliás, o regimento interno e o próprio Código de Processo Civil diz que, se tratando de agravo interno, não seria possível a sustentação oral. Pois bem, pois não. Muito obrigado. Desembargador André. Acompanho o precedente da Câmara e acompanho o posicionamento de Vossa Excelência. Não é permitida a sustentação oral nesses casos. Também acompanho, então devolvo. A sustentação oral foi indeferida. Devolvo a palavra, então, ao eminente relator, desembargador Jaime. Pois não, obrigado. Passo a leitura da emenda. Direito processual civil, agravo interno, execução de título extrajudicial, plano de recuperação judicial das pessoas jurídicas executadas, cláusula de supressão de garantias pessoais e fidejussórias, necessidade de anuência expressa do credor, ausente homologação judicial, falência das recuperandas, inexistência de inovação, prosseguimento da execução contra os sócios co-obrigados, recurso conhecido e desprovido. Desembargador André Costa. Excelência, eu ratifico o voto provisório e, pelos fundamentos jurídicos, acompanho o eminente relator, o desembargador Jaime Medeiros Neto. Também ratifico o meu voto, acompanho Sua Excelência o relator. O resultado fica proclamado à unanimidade, o recurso foi conhecido e desprovido. Nós temos outro processo de relatoria do desembargador Jaime, que não está nessa lista, porque a advogada mandou um e-mail hoje de manhã, mas está aqui na tribuna. Qual é? É o 366 da pauta. Não está na lista. Pediu agora de manhã. Porque mandou e-mail de manhã e está aqui na tribuna. Está presente? Tá. Posso fazer o pregão? É o 376, né? É o 366, 366. 366. Tem um outro, desembargador Jaime, foi solicitado sustentação oral há pouco. O 366 da pauta, desembargador Jaime. A Marina vai fazer a sustentação oral, vai fazer o pregão. De ordem da presidência, faço o pregão do processo número 366 da pauta, agravo de instrumento número 063-2583-10-2024, agravante JCRRPR, advogado solicitante, Dr. José William Citor Ramalho Filho, agravado EL de CR, relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. O que pede sustentação? Doutor, representa os interesses da parte agravante? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Desembargador Jaime se encontra em mesa, né? Sim, Excelência. Não, Vossa Excelência tem a palavra, por 15 minutos. Bom dia, Excelências. Primeiramente, eu quero deixar muito claro que vou fazer uma sustentação bem objetiva, pedindo desculpas aí pelo pedido que foi encaminhado agora pela manhã, mas foi só apenas uma confirmação de um pedido que já havia sido feito anteriormente, tá? Razão pela qual eu compareci.
Nós temos aqui um caso bastante simples até, diria eu, em que se trata de uma insurgência contra uma decisão interlocutória proferida num processo de alimentos em primeira instância, em que foi retirado os avós do genitor do polo passivo da ação, em que se discute alimentos, tanto alimentos em face do genitor como em face dos avós. No caso, a discussão que nós buscamos no processo de primeira instância é demonstrar a incapacidade do genitor, que dentro dos autos se mostra muito bem demonstrada, certo? E aí eu peço atenção, Vossas Excelências, que ele é um indivíduo que já cometeu várias tentativas de suicídio, né? E tem laudos de incapacidade dele, e foi deferido, num primeiro momento, numa decisão interlocutória de primeira instância, os avós no polo passivo da ação. E assim, o que a gente requer? Inclusive com um parecer do Ministério Público favorável nesse sentido. E no transcorrer do processo, às vésperas da instrução, o juiz de primeira instância, sem ouvir o Ministério Público, sem dar oportunidade à parte aqui agravante e autora da ação principal, retirou os avós do polo passivo da ação. E o objeto desse agravo de instrumento é demonstrar para Vossas Excelências a natureza da segurança jurídica desse processo. O que nós queremos com esse processo, com esse agravo? Manter os avós. Nós não estamos dizendo aqui em caráter definitivo. O que nós queremos? Que os avós venham figurar no polo passivo da ação, para que eles possam ser ouvidos, para que a gente consiga demonstrar a incapacidade do genitor e a responsabilidade dos avós dentro desse processo, né? E, assim, é importante a gente ressaltar 2 pontos que eu chamo a atenção aqui, que se tratam de pontos de questão de justiça, certo? A gente está falando de sócios do Grupo Cristo e um herdeiro do Grupo Cristo, Colégio Cristo, um dos maiores colégios de Fortaleza, quiçá do Ceará, e os alimentos em um salário mínimo. Então, a gente está aqui discutindo, primeiro, a incapacidade, em sede de primeira instância, a incapacidade do genitor, que ele tem laudos no processo, tem conversas de WhatsApp em que ele demonstra a incapacidade de elaborar, ele tenta disfarçar isso nos autos de primeira instância com a carteira assinada do próprio grupo, e a gente demonstra a existência da capacidade financeira dos avós, mediante inúmeros documentos comprobatórios acerca da capacidade em sociedades, dentro do Grupo Cristo, na própria holding, e a instrução processual demanda a existência dos avós. Se em sede de sentença, o juiz de primeira instância decidir que existe a capacidade financeira do genitor e que tem que ser excluído os avós, tudo bem, a gente vai respeitar, obviamente nós vamos recorrer, face, né, a existência da sentença, que entendemos que a capacidade do genitor ela não existe, né? Mas o que a gente está querendo respeitar? Que se lá na sentença ocorrer a configuração de incapacidade do genitor e ficar comprovado que a gente vai ter que pleitear contra os avós futuramente, a gente está tratando de economia processual. E é uma medida de natureza reversível. A qualquer momento, depois, os avós podem ser retirados. A gente não está pedindo aqui em nenhum momento que eles permaneçam no polo de forma definitiva. A gente quer que eles participem da instrução processual, que a gente possa os ouvir na qualidade de legitimados passivos dessa ação. Então, e lembrando que a decisão de primeira instância, ela não ouviu o Ministério Público e ela não nos ouviu. Ela simplesmente removeu, contrário ao próprio entendimento dela lá no início, que tinha deferido os pais. Os pais figuravam no polo da ação e depois eles foram retirados sem uma decisão surpresa, sem a comunicação, sem a intimação do Ministério Público, sem a nossa oitiva. E o processo já se encontra em fase de instrução. Ou seja, existe um possível prejuízo aí se a gente instruir esse processo como um todo, não ouvindo os pais, e em sentença a gente ter uma situação de configuração de incapacidade do genitor, tendo que protocolar uma nova ação contra os avós, para a gente rediscutir a capacidade dos avós e a criança. A gente tem que entender que o direito da criança tem que ser preservado, que está recebendo míseros um salário mínimo. Então, Excelência, esse é meu objeto. Eu tentei ser muito objetivo, querendo que a gente, que com esse agravo de instrumento, traga de volta os pais, os avós, no caso, para a discussão do processo em primeira instância, né, com alimentos avoengos, para que a gente possa trazer a responsabilidade dos avós, se demonstrado, a incapacidade financeira do genitor. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de todos os presentes, agradeço mais a oportunidade mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Desembargador Jaime, Vossa Excelência, a palavra. Obrigado, Excelência. Peço licença para a leitura da ementa no tópico razões de decidir. A obrigação alimentar incumbe prioritariamente aos pais,
recaindo sobre os avós apenas quando é comprovada a impossibilidade total ou parcial daqueles. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da doutrina são uníssonas ao afirmar que os alimentos avoengos devem ser analisados com cautela, uma vez que não são solidários, mas subsidiários e complementares. No caso concreto, não restou evidenciado nos autos que o genitor se encontra absolutamente incapaz de prover o sustento da filha. Pelo contrário, há prova nos autos de que ele efetuou pagamentos de alimentos provisórios, o que afasta, ao menos nesse momento processual, a análise de intervenção dos avós. O agravo de instrumento, por sua cognição sumária, não permite a análise aprofundada da real capacidade laborativa do genitor, devendo essa questão ser avaliada no juízo de primeiro grau, por meio de instrução probatória adequada. Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca da impossibilidade do genitor arcar com os alimentos, correta a decisão que excluiu os avós paternos do polo passivo da demanda originária. Pelo exposto, conhece-se do agravo de instrumento e, no mérito, nega-se provimento, mantendo-se a exclusão dos avós paternos do polo passivo da ação de alimentos. Como voto, excelência, obrigado. Pois não. Muito obrigado, desembargador Jaime. Desembargador André Costa, como voto? Excelência, eu já votei provisoriamente, ratifico o voto provisório e, pelos fundamentos jurídicos lançados no voto, acompanho o eminente relator. Também, pelos fundamentos jurídicos, apontado de forma muito precisa e acompanhando exatamente o teor da legislação e da jurisprudência hoje vigente para o caso de alimentos avoengas, acompanho Sua Excelência o relator e proclamo o resultado. O resultado foi a unanimidade, o recurso foi conhecido e a ele negado provimento. Excelências, obrigado pela atenção mais uma vez e pela oportunidade. Pois não. Bom dia, presidente. O chefe, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tudo Desculpa bom. o atraso. Vossa Excelência manda, rapaz. Obrigado. Bom, vamos retomar então a nossa sessão, indagando primeiro aos eminentes colegas, e agora dando um bom dia ao colega Djalma, né? Se aprovam a ata passada. Aprovada, presidente. Desembargador André Costa. Voto pela aprovação, excelência, sem qualquer ressalva. Desembargador Jaime. Pela aprovação, excelência. Também aprovo. A ata vai a registro. Indago também aos eminentes colegas se podemos aprovar os votos provisórios já proferidos até então. Desembargador André Costa. Excelência, ratifico os votos provisórios com as ressalvas de praxe. Desembargador Jaime. De igual forma, excelência. Desembargador Djalma. Também ratifico os votos provisórios com as exceções de praxe, presidente. Também ratifico todos os votos provisórios já proferidos, com a exceção de praxe. Fica, então, a secretaria autorizada a lançá-los para devida assinatura. Vamos, então, Marina, para as preferências sem sustentação, né? São 4, né? De ordem da presidência, dando início aos pedidos de preferência sem sustentação oral, faço pregão do processo número 10 da pauta, embargo de declaração civil número 062-9727-73-2024/50.000, embargante Companhia Energética do Ceará, Enel, embargado Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis, Cooperfam. Relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, a parte embargada solicitou a preferência. Já houve voto provisório. Vou proclamar o resultado. Todos os dois colegas, tanto André quanto Djalma, acompanharam o relator. O recurso foi conhecido e rejeitado, à unanimidade. Muitíssimo obrigado, excelência. Um bom dia a todos. Bom dia, doutor. Na sequência, faço pregão do processo número 264 da pauta, agravo interno civil número 020-11-22-45-2023/50.000,
Agravante, Banco Itaú Consignado S.A., agravada Antônia Duarte da Silva, relator o desembargador André Luiz de Souza Costa. A parte agravante solicitou a preferência. Também, de igual sorte, acompanhou o eminente colega Djalma e André. Proclamo o resultado, a decisão monocrática foi mantida, recurso coincide não provido. O resultado fica proclamado à unanimidade. Esse aqui só para registrar adiamento, Exato. Tem mais outros aqui? Eram 4, né? Presidente Bezerra, Pois não, Dino. só lhe pedir licença, eu vou sair e ingressar novamente, porque meu sistema não está aparecendo a tela toda. Eu vou sair da sessão e ingressar imediatamente, tá? Fica à vontade, desembargador André. Obrigado, presidente. Então, as preferências nós fizemos todas. Posso deixar registrado aqui? Ele registra. A título de registro, o processo de ordem 380 da pauta, apelação civil número 023-7704-52-2022, de relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, está sendo adiado porque iria para julgamento ampliado, em quórum ampliado, e tendo em vista que a composição da Câmara não está completa na sessão de hoje, será adiado para a próxima sessão desimpedida. 380, Excelência. O desembargador André entrar, né? A gente continua, né? Retornei, presidente. Pois não, desembargador. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Próximo, né? De ordem da presidência, dando continuidade aos pedidos de sustentação oral, com preferência aos advogados que estão presentes na tribuna, faço pregando o processo número 34 da pauta. Apelação civil número 000014-482-2018, apelante, Banco Itaú Consignado S.A., advogado solicitante, Dr. Antônio Eduardo de Lima Machado Ferri, apelado, JDO, relator é o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelante solicitou a sustentação oral. 0000144. Pronto. Doutor, dispensa a leitura do relatório? Perfeitamente, presidente. Excelência tem a palavra por 15 minutos. Além da Câmara, nobres julgadores, Defensoria Pública, Procuradoria, servidores dessa casa que nos proporcionam e propiciam fazer essa sessão. Questão simples e fácil de deslinde, nobres julgadores. Discute-se no presente processo, 4 empréstimos consignados, onde o magistrado de piso julgou parcialmente procedente, refutando os de número final 368 e 520. Referidos empréstimos estão efetivamente demonstrados com a juntada de exatamente 70 documentos, nos quais provam a legítima contratação. Há de se ressaltar ainda que o empréstimo, cujo contrato é final 520, é um processo eletrônico, cuja a sua lavra é feita na operação bancária com utilização de cartão e senha. Que quitou o empréstimo anterior de número 368, ainda foi disponibilizado o valor junto à instituição financeira distinta, indicada pelo próprio apelado, razão pela qual pugnamos aqui pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda. Desde já me agradeço e devolvo a palavra ao nobre relator. Muito obrigado. Processual civil, apelação civil, ação anulatória de negócio jurídico, com repetição de indébito, indenização por danos morais, empréstimo consignado não contratado, ausência dos contratos devidamente assinados pelo autor, contratação digital não comprovada, desconto automático das parcelas junto ao benefício previdenciário, falha na prestação do serviço, cobrança indevida, danos morais in re ipsa, manutenção do quanto indenizatório, princípio da não-reformácio, impégios, juros de mora, conforme súmula 54 STJ, recurso conhecido e desprovido de sentença mantida
honorários majorados. Como voto, desembargador André. Excelência, eu confirmo, inicialmente cumprimento o advogado que ocupou a tribuna, doutor Antônio Eduardo de Lima Machado Ferri, e em seguida ratifico o voto provisório, acompanhei já Vossa Excelência pelos votos, pelos fundamentos jurídicos lançados. É como voto, Excelência. O voto, desembargador Djalma. Também parabenizo o doutor Antônio Ferri pelas suas palavras na tribuna e pela forma concisa em que apresentou as suas considerações. Ratifico o voto provisório acompanhando integralmente o relator. Pois não, o resultado fica proclamado, é exatamente o que falei há pouco, a unanimidade. Perfeito. Agradeço o nome do relator, obrigado. presidente, nome dos jogadores. Peço licença para me retirar até a próxima oportunidade. À vontade. Na sequência, faço pregão do processo número 52 da pauta, apelação civil número 0003-576-88-2019. Apelante, Serrote Geração de Energia Elétrica S.A., advogado solicitante, Dr. Juliano Pimentel Fernandes e Dr. Marcos Vinícius de Almeida, relator ao desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Doutor Juliano ou doutor Marcos? O doutor representa a parte apelante, não é isso? Isso. Não é o nome do advogado, doutor? Doutor Marcos Vinícius. Doutor Marcos, parece-me que Vossa Excelência é vencedor na espécie. Dispensa a leitura do relatório e da sustentação? Sim, sim. Vou então ler a cabeça da emenda e agradeço Vossa Excelência. Apelação civil, ação constitutiva de servidão administrativa, extinção do feito sem resolução do mérito, decisão surpresa, cerceamento de defesa, citação por edital, possibilidades, sentença cassada, recurso conhecido e provido. Desembargador André, confirma o voto. Desembargador André Costa, confirma o Pronto. voto. Liguei o microfone. Excelência, ratifico o voto provisório, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Desembargador Djalma. Da mesma forma, acompanho integralmente a relatoria. Então, o resultado fica proclamado à unanimidade, é o que acabei de ler há pouco. Vamos para frente. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Na sequência, faço pregão do processo número 338, apelação civil número 025-576677-2021. Apelante, Luiz Antônio Gabriele. Apelado, espólio de José Ricardo Dias Adeodato. Advogados solicitantes, Dr. Paulo Sérgio Nunes Everdosa, Dr. Alisson Gomes de Queiroz, doutora Bruna Bezerra Moreira. Relator ao desembargador Djalma Teixeira Benevides. A parte apelada solicitou a sustentação oral. Apelada, pediu? Foi apelada? O doutor representa os interesses do apelado. Do apelado, isso. Mas os dois pedem, né? Só os dois pedem, não, né? Só a parte apelada solicitou. Só a parte apelada? É. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Presidente, pela ordem. Pois não. Ele representa a parte apelada. Exato. E a apelação foi conhecida e desprovida pelo... Pois não. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório e da sustentação oral? Sim, Excelências. Pois não. Então, agradeço. Obrigado. Djalma. Leia só a cabeça da emenda. Agradecer ao advogado que dispensou aí a sua fala. E a cabeça da emenda. Apelação civil, ação de despejo por denúncia vazia. Invalidade da notificação. Alegação afastada. A lei não exige forma solene para a realização do ato. Notificação recebida no endereço do locatário. Suficiente. Irregularidade na execução do contrato pelo espólio do locador, considerando que o documento foi subscrito por pessoa desconhecida, não verificada, tendo em vista as disposições do artigo 10 da Lei 8.245/91. Afastado todos os fundamentos dos apelantes. Apelação conhecida e desprovida. Assim como o voto, presidente. Pois não. Muito obrigado, desembargador Djalma. Desembargador Jaime, confirma o seu voto. Acompanho o relator, Excelência. Também acompanho o relator. O resultado fica proclamado, é exatamente dito pelo eminente colega relator há pouco, a unanimidade.
Encerrados os pedidos de sustentação oral dos advogados que estão presentes na tribuna, passaremos então ao meio virtual. Faço o pregão do processo número 22 da pauta. Agravo de instrumento número 062-588755. Ainda não, Excelência. Agravante. H20 Saúde e Meio Ambiente Limitada. Advogada solicitante, doutora Maria Clara Ponciano Pupulin. Agravado, Bioadubo Comércio de Fertilizantes e Defensivos Agrícolas Limitada. Relator ao desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte agravante solicitou a sustentação oral. Doutora Maria Clara. Bom dia. Doutora Maria Clara Ponciano. Bom dia. Bom dia, doutora. Doutora Maria, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Você tem a palavra por 15 Eu minutos. não. Perfeito. Doutora, só a sua imagem que está aparecendo na tela branca aqui, pelo menos aqui para a secretaria. Aqui para mim está normal. Quer que eu saia e retorne? Apareceu não, vai? Deixa eu... Se a doutora puder desligar a câmera e ligar novamente. Desliguei e liguei. Aparece? Tá. Marina, qual é o número da pauta, por favor? É o número 22, Excelência. Obrigado. Conseguem me ver agora? Desligue ele de novo, doutora, por favor. Saia e volte novamente no sistema. Perfeito. Eu vou sair, já retorno de imediato. Apareceu? Vamos para o outro, aí a gente, enquanto ela resolve o problema, Marina. Já apareceu aqui. Doutora, eu estou lhe vendo agora. Conseguem me ver? Perfeito. Sim. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, doutora? Dispensa, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Perfeito, obrigada. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do desembargador relator. Serei bastante objetivo e breve na minha sustentação oral. Trata-se de um agravo de instrumento que combate a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência referente à abstenção do uso de marca, Excelências. Então, o tema central aqui se refere à violação a direito de marca, Excelência. A minha cliente, ela é titular de uma marca desde 2018, devidamente deferida pelo INPI, que é o órgão nacional competente para fazer análise da distintividade, entre outros elementos que ensejam ao deferimento ou não de uma marca. Tá? E ela verificou que uma outra empresa estaria se utilizando dessa marca. Além da grafia igual, a própria logomarca detém as mesmas cores, elementos visuais como a folha, no nome da marca, que é Bioadubo, Excelências. O juízo de origem, ele indeferiu o pedido baseando-se em 2 argumentos. O primeiro seria de que o nome Bioadubo não deteria a distintividade necessária para a proteção do registro de marca. Aqui, Excelências, a gente traz como argumento o fato de que o órgão responsável por fazer a análise se há ou não há distintividade, se há ou não há necessidade de proteção dessa marca, é o INPI. De acordo com a lei de propriedade industrial, o INPI faz essa análise quando ele faz a análise formal e de mérito no deferimento da marca. Uma vez que a marca foi deferida,
De acordo com o artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, ela detém a proteção. E essa proteção não é regional, ela é nacional. E aí vem o segundo argumento pelo juízo de origem, de que seria de que, por se tratar de uma empresa localizada no Ceará e a outra no estado do Paraná, por questões geográficas de distância, não haveria necessidade de proibir outra empresa de utilizar o registro de marca. Só que acontece, excelências, que, novamente, a Lei de Propriedade Industrial ela não traz essa questão como regional, e sim como nacional. Então, aqui, excelência, para ensejar o deferimento do pedido de urgência, o Código de Processo Civil ele traz basicamente 2 requisitos. O primeiro seria a probabilidade do direito, que aqui está amplamente caracterizada com a marca deferida pelo INPI desde 2018, excelências. Aqui eu friso que essa marca está deferida desde 2018. Esta outra empresa começou a utilizar a marca em 2020, né? Então, ela, após o deferimento da marca, ela começou a se utilizar de uma marca que já está registrada utilizando os mesmos elementos gráficos. E o segundo argumento, excelências, requisito, que na verdade seria o perigo de dano, ele também está caracterizado na medida em que há possibilidade de confusão entre os consumidores, principalmente quando a gente fala de comercialização online. Não existe mais essa distância geográfica para você alcançar os consumidores, uma vez que a maioria deles, se não estiver a totalidade, está presente nas redes sociais e nos sites. Então, excelência, a gente pugna aqui pelo deferimento, pelo provimento do agravo, para que seja determinada a abstenção do uso de marca, uma vez que se trata de marca devidamente registrada. E com isso, eu agradeço a atenção de vossas excelências. Pois não, muito obrigado, doutor. Eu vou diretamente ao ponto que me levou a decidir a presente querela. A questão em discussão consiste em verificar se a marca Bioadubo possui distintividade suficiente para assegurar a exclusividade ao seu titular e se há risco de confusão no mercado que justifique a concessão da tutela antecipada. A Lei 9.279, de 96, Lei de Propriedade Industrial, dispõe que a propriedade da marca se adquire pelo registro no INPI, garantindo ao leitor ou ao titular seu uso exclusivo, salvo quando a marca for de caráter genérico, descritivo e avocativo. A marca Bioadubo é composta por termos comumente utilizados no setor de fertilizantes e defensivos agrícolas, possuindo baixo grau de distintividade, o que reduz o seu escopo de proteção e permite sua coexistência no mercado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que marcas evocativas não podem ser apropriadas de forma exclusiva, desde que não haja risco de confusão ao consumidor, o que não restou demonstrado no caso concreto. A agravante utiliza a expressão bioadubo para descrever produtos de origem orgânica, sem reproduzir integralmente a identidade visual da agravante, o que afasta a possibilidade de indução do consumidor em erro. Não há nos autos comprovação de prejuízo efetivo sofrido pelo agravante, como desvio de clientela ou perda de mercado, não se verificando perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência. Recurso desprovido, as teses que enfrento e demonstro na espécie, diz o seguinte: marcas evocativas possuem proteção reduzida e podem coexistir com outras denominações semelhantes, desde que não haja risco de confusão ao consumidor. A concessão de tutela antecipada, em caso de uso de marca, exige a demonstração de risco de confusão no mercado e de prejuízo efetivo ao titular do registro. O simples receio do prejuízo comercial não é suficiente para embasar a concessão de medida de urgência. Conheço, portanto, e nego provimento ao recurso. É como voto. Desembargador
André Costa. Excelência, ontem eu recebi a advogada Maria Clara Ponciano Purpulim em audiência e também recebi os memoriais e, inicialmente, cumprimento pela tal ocupando a tribuna. Mas os argumentos que Vossa Excelência trouxe, eu li o voto provisório, nesse momento eu me acosto a eles e, por esse motivo, eu estou ratificando o voto provisório e pelos fundamentos jurídicos lançados. É como vota, Excelência. Pois não, muito obrigado, desembargador André. Com o voto, desembargador Djalma. Eu li atentamente seu voto, ilustre presidente, e concordo totalmente com as suas considerações e as suas conclusões. Acompanho o relator. O resultado, muito obrigado, desembargador Djalma. O resultado fica proclamado, é o que anunciei há pouco, a unanimidade. Obrigada, excelências. Um excelente dia, uma boa sessão para todos. Bom dia, doutora. Obrigado, doutora. Na sequência, eu faço o pregão do processo número 30 da pauta, apelação civil número 000700205-2018, apelante José Roberto Nogueira, apelado Nilcedan Comércio de Veículos Limitada, advogada solicitante, doutora Karine Ronce de Alcântara, relator é o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelada solicitou a sustentação oral. Doutora Karine. Oi, bom dia. Bom dia, doutora. Quem solicitou? Quem foi? A parte apelada. Apelada. A parte apelada é o Nilcedan. Bom, quem é a doutora? Doutora Karine. Já houve votação provisória, doutora Karine, parece-me que aqui Vossa Excelência é vencedora na espécie. Pergunte se dispensa a leitura do relatório e da sustentação oral. Não estou ouvindo, doutor. Sim, excelência. Pois não, agradeço. Vou ler a cabeça da ementa. Apelação civil, direito civil e consumerista, ação de rescisão contratual com reparação de danos materiais e morais, automóvel com problemas mecânicos, defeito que não pode ser considerado vício oculto do produto, garantia não autorizada, proprietário que não realizou as revisões no período de moldes estabelecido no plano de manutenção programada, recurso conhecido improvido, sentença mantida. Desembargador André Costa, confirma o vosso voto? Sim, Excelência. Eu ratifico o voto provisório e acompanho integralmente o voto já lançado por Vossa Excelência. Pois não. Desembargador Djalma, também confirma o voto? Confirmo o voto provisório, acompanhando integralmente a relatoria. Pois não. O resultado fica proclamado, é o que ditei há pouco, a unanimidade. Muito obrigado, doutora. Na sequência, faço o pregão do processo número 42 da pauta, apelação civil número 021-65-54-44-2024, apelante Francielder Gomes Sobrinho Cambraiá e outros, advogada solicitante doutora Caroline Santos, apelado Banco Pan S.A., relator ao desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. 42 é, Maria? 42, né? Doutora Caroline Santos. Bom dia. Bom dia, doutora. Doutora Karine representa que parte? Representa a parte apelante. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, doutor? Dispensa. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Obrigada. Primeiramente, bom dia. Gostaria de cumprimentar aqui os nobres desembargadores, na pessoa do excelentíssimo relator Francisco Bezerra Cavalcante, e aos demais aqui presentes. É um prazer estar realizando mais uma sustentação perante esta colenda Câmara,
Nobres embargadores, embora o caso ele seja com muitos detalhes, vou tentar resumir aqui para que Vossa Excelência possam entender os pedidos que foram feitos em sede ordinária. Trata-se de uma apelação civil interposta pela senhora Virginia e pelo senhor Francielder, ora recorrentes, em face da loja vendedora, que é o Empório K, e do Banco PAN, que foi o banco financiador, tendo como objeto uma sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual, com responsabilização por vício do produto, acumulado com dano moral, material e lucros cessantes. De forma resumida, nobres desembargadores, em janeiro de 2024, especificamente 11 de janeiro, a primeira apelante ela emprestou o nome para financiamento veicular, veículo este que seria quitado e utilizado pelo segundo apelante, ter adquirido o Nissan Frontier ano 2010 pelo valor aproximado de R$ 78 mil. Destaca-se que no ato da aquisição do veículo, a loja vendedora nada informou que seria veículo de repasse, tendo apenas informado que o veículo se encontrava em perfeitas condições e com documentação regular. Contudo, pouquíssimos dias após essa aquisição, 2 dias após, o veículo começou a apresentar problemas graves que dificultavam, inclusive, o seu funcionamento, chegando a causar incidentes quando o apelante dirigia na companhia de suas 2 filhas menores, colocando assim em risco a vida de todos no interior do veículo. Logo após esse incidente, o apelante comunicou à loja vendedora que se restringiu a afirmar que o veículo era de repasse, portanto, não teria garantia, visto que foi vendido com valor abaixo do valor de mercado, o que não é verdade, conforme foi comprovado nos próprios autos. Então, a loja recorrida, ela afirmou e orientou o apelante que levasse o veículo em uma oficina, sempre era na mesma oficina, e não oferecia qualquer ordem de serviço pelas idas e vindas, o que dificultou a colheita de provas pelo cliente. Na realidade, o apelante ele adquiriu um veículo eivado de vícios ocultos e que viabilizaram a sua real utilização, somado ainda ao fato de a loja vendedora ter se recusado a arcar com os custos. Diversas foram as atitudes perpetradas por essa loja recorrida. Primeiro, no mesmo mês de aquisição do veículo, ou seja, com menos de 30 dias e poucos quilômetros rodados, ou seja, não era um desgaste natural do bem, mas sim vícios ocultos, o veículo já se encontrava em um estado precário de utilização. Segundo, o veículo ele foi vendido por R$ 78 mil, conforme contrato acostado às folhas 38 e 39, ou seja, o valor bem superior ao que consta na própria tabela FIP do veículo. Então, não era um veículo de repasse. É sabido, excelências, que a tese de celebração de contratos de repasse seria necessário que a apelada, ao menos, comprovasse que o recorrente recebeu um desconto no ato da compra, o que não ocorreu no presente caso, se a gente considerar o preço de cotação média do veículo vigente à época. Além de todos esses desgastes e do dano material sofrido pelo apelante, sobretudo com o pagamento a título de entrada do automóvel, teve ainda gastos com reboque, gastos com aluguel de outros veículos, enquanto a Frontier esteve na oficina, ainda o abalo emocional com todos os incidentes causados e suportados pelo cliente, pela sua família, visto que o veículo ele foi adquirido também com finalidade profissional, justamente para transportar os garrafões de água mineral comercializados pelo cliente, tendo sofrido uma grande queda em suas finanças em razão desse veículo que foi impróprio para o uso. Excelências, contrariamente ao que foi argumentado na sentença aqui recorrida, o apelante comprovou cabalmente a sua pretensão mediante vídeos do veículo, recibos de aluguel, prints de conversas com os responsáveis da loja, afirmando que o veículo não teria garantia por ser um veículo de repasse. Então, não teria como o apelante produzir uma prova diabólica, visto que a própria loja ela se recusou a enviar as notas das ordens de serviço que foram realizadas. Por tais razões, excelência, uma vez que a sentença objeto deste recurso está em oposição a todo o arcabouço probatório que foi produzido nos autos, é que a sua reforma é a medida que se impõe para que seja declarado rescindido o contrato de compra e venda com pagamento das devidas indenizações e, em caráter subsidiário, caso vossas excelências não entendam pelo nosso pleito principal, ao menos a devolução do valor pago a título de entrada para a aquisição do veículo com a devida correção monetária. Agradeço a participação e um bom dia a todos. Não, muito obrigado, doutora. Vou ler a cabeça da emenda, que é o voto provisório, direito do consumidor e processual civil, apelação civil, compra e venda de veículo usado, alegação de vício oculto, ausência de prova suficiente, impossibilidade de rescisão contratual e indenização por dano material e moral, recurso desprovido, sentença mantida. É o voto. Desembargador André Costa, confirma o vosso voto.
Excelência, inicialmente eu cumprimento a advogada que ocupou a tribuna pela sustentação oral. Eu ratifico o voto provisório e acompanho Vossa Excelência. Desembargador Djalma. Também li atentamente o seu voto, presidente, e tenho que me acostar porque é um veículo Nissan de ano 2010, né? A garantia de venda de 90 dias seria motor e caixa de marcha, né? E caminhoneta é um veículo de uso diferenciado, se usa mais, né? Se usa de forma mais grave, né? Em estradas piores. Então, só mesmo uma perícia podia dizer se existia o alegado vício oculto ou não. Então, acompanho integralmente o bem lançado voto do relator. Pois bem, o resultado fica proclamado, é o que acabei de ler de forma unânime. Muito obrigado, doutora. Bom dia e boa sessão. Obrigada. Na sequência, faço o pregão do processo número 65 da pauta, apelação civil número 020-4289-31-2023, apelante FL de SL, advogado solicitante Dr. Oséias Rodrigues, apelado Ministério Público do Estado do Ceará, relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Dr. Oséias. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. O Oséias é o apelante, né? É isso? Sim, Excelência. Doutor Zé, eu estou reformando em parte a sentença. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Sim. Já houve, inclusive, votação provisória. Eu vou ler só a parte final. Ante o exposto com espenque nas ilações fáticas e nos argumentos coligidos, com isso o recurso interposto, para no método dar-lhe parcial provimento, via de consequência reformar a sentença no sentido de substituir a medida socioeducativa de internação por liberdade assistida, pelo prazo de 6 meses, com arrimo no artigo 112, 4, 118 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ressalvando a possibilidade de tal medida a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor do menor, nos termos do artigo 118, parágrafo 2º do diploma legal suprainvocado. Desembargador André Costa, confirma o vosso voto? Sim, Excelência, eu ratifico o voto provisório. Inicialmente, cumprimento o advogado que está ocupando a tribuna. E, em seguida, ratifico o voto provisório pelos fundamentos jurídicos lançados por Vossa Excelência. É como voto. Pois não. Muito obrigado, desembargador André. Desembargador Djalma. Ratifico o voto provisório, presidente, acompanhando integralmente o relator. O resultado fica proclamado, é exatamente o que acabei de ler de forma unânime. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Na sequência, faço o pregão do processo número 83 da pauta, apelação civil número 0001-228-39-2019, apelante Maria Aires Bastos Moreira de Souza, advogado solicitante Dr. Mário Mahatma Lopes de Oliveira, apelado Nerges Andrade Maia, relator é o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Doutor Mário. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor Mário, já houve sustentação oral e parece-me que Vossa Excelência... Hein? Já houve votação, né? Já. E Vossa Excelência foi o vencedor da espécie. Dispensa a leitura do relatório e da sustentação? Certamente, Excelência. Vou ler, então, a cabeça da emenda. Emenda. Apelação civil, ação de cobrança, omissão de corretagem, ausência de prova da intermediação do negócio, contrato verbal não comprovado, AD argumentando tanto inexistência de cláusula de exclusividade, pretensão de cobrança indevida, ônus da prova não cumprido, sentença reformada, recurso conhecido e provido. Desembargador Djalma.
Ratifico o voto provisório, presidente, acompanhando integralmente o voto do relator. Desembargador Jaime. Por que o Jaime aqui entrou, não entrou o André, hein? Confirma o voto, viu? Foi? Então, relator. Pois não. O voto que fica confirmado, desembargador André deixa o processo por conta de impedimento, por suspeição, não é isso? Como confirmado na vez passada, né? Pois bem. E o voto que fica proclamado é exatamente o que acabei de ler, recurso conhecido e provido à unanimidade. Muito obrigado, doutor Mário. Muito obrigado, excelência. Muito obrigado, excelências. E desejo a todos um bom dia e uma excelente sessão. Pois não, muito obrigado. De volta da relatoria já encerrou. Já? Tem mais nada? Dando continuidade, faço pregão do processo número 262 da pauta, cuja sustentação oral dependerá de aprovação pela Câmara por se tratar de agravo interno. Agravo interno cível número 063-2647-20-2024/50.000. Agravante, Banco Volkswagen S.A. Agravado, Roberto Pires Moura, M.E. Advogados solicitantes, doutora Tatiana Façanha Borges e doutor Rafael Carneiro de Castro. Relator é o desembargador André Luiz de Souza Costa. A parte agravada solicitou. Bom dia. Bom dia, me ouvem? Bom dia, doutor. Só um instantinho. Ah, tá, perdão. Esse é o 362. É o 362? No caso é o 262 que está. Isso aqui não. Não, é o 262. Onde é que ele está, Marina? Primeiro que eu boto aqui por ordem. É porque Vossa Excelência não vota nesse processo. Foi bem. Ok. 262, o relator é o desembargador André. Desembargador André, é aquela mesma conversa de início da nossa sessão. Agravo interno. Vossa Excelência tem a palavra para defender ou não a sustentação oral. Presidente, para a gente ser... bom dia, advogada Tatiana Façanha. Excelência, já tem um precedente aqui na própria... Já tem precedente da Câmara e hoje já resolvemos o caso. Não cabe, no caso concreto, sustentação oral em agravo interno cível. Então, ratifico minha manifestação. Ok. Desembargador Jaime. De igual forma, excelência. Desembargador Djalma. Acompanho integralmente o que foi colocado pelo desembargador André Costa. Não cabe sustentação oral, a deliberação da Câmara nesse sentido. Retorno, então, a palavra ao eminente colega desembargador André. Excelência, eu serei bem objetivo, acho que já tem um voto de todos. O resultado do julgamento é recurso conhecido e não provido. É o resultado. Já todo mundo votou, acompanhando o relator, Jaime e Djalma. Já, excelência. Pois não. O resultado Reafirmo o voto, presidente, acompanhando o relator. Pois não, muito obrigado. Desembargador Jaime, desembargador André, é exatamente o resultado que fica proclamado à unanimidade. Mas... A título de registro, o processo de ordem 270 da pauta está sendo adiado para a próxima sessão desimpedida. A apelação civil número 006140586-2017, de relatoria do desembargador André Luiz de Souza Costa. Adiado para a próxima sessão. Na sequência, faço o pregão do processo número 286 da pauta. Agravo de instrumento número 062951030-2024. Agravante, Maria Amélia Freire de Menezes. Advogada solicitante, doutora Gabriela Farias. Agravado, Unimed Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica Limitada. Relator ao desembargador Djalma Teixeira Benavides. A parte agravante solicitou a sustentação oral. Doutora Gabriela. Doutora Gabriela, por favor. Doutora Gabriela? Doutora Gabriela? Doutora Gabriela Farias. Nós chamamos 3 vezes, né? É dispensado.
Isso que eu ia dizer. Prejudicado. Inclusive, a doutora não se encontra presente. Eu vou só proclamar o resultado. Veja só os dois resultados para mim. O interno Vossa Excelência fiscal prejudicado. E o instrumento. O agravo de instrumento. Vou ler a emenda, então. Não, só proclamar o Só proclamar o resultado. resultado? Vai proclamar. Agravo de instrumento provido. Pronto. Ou então seria não conhecido por pena superveniente do objeto. Bom, então é o seguinte. O agravamento foi provido. O agravamento, Marina, é o 62951030-2024. Isso. E o interno é o? É o barra dele, é o 50 mil. 50 mil, pronto. Repete o número, 50 mil. Então, o agravo de instrumento foi conhecido e provido. E o outro prejudicado, o interno. O resultado fica proclamado de forma unânime, já que houve voto provisório no caso. Para frente, Marina. Na sequência, faço o pregão do processo número 288 da pauta, agravo de instrumento número 062459739-2023, agravante RP Comércio de Cosméticos, agravado OGV Distribuidora de Veículos e Peças Limitada e outros, advogada solicitante, doutora Karine Ronce de Alcântara, relator é o desembargador Djalma Teixeira Benavides. A parte agravada solicitou a sustentação oral. Doutora Karine, olá mais uma vez. Não respondeu? Está aqui a doutora Karine. Doutora Karine, parece-me... Ela é agravante, né? Agravada. Agravada, né? Doutora Karine, a senhora também, nesse caso, é vencedora. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório da sustentação? Sim, Excelência. Pois não. Desembargador Djalma, leia só a cabeça da emenda aí para a gente ganhar tempo. Pois não, presidente. Direito processual civil, julgamento conjunto de agravo de instrumento e de agravo interno, ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência, possível vício de qualidade em veículo, tutela de urgência indeferida, análise circunstanciada dos requisitos legais, necessidade de maior instrução probatória para aferir a probabilidade do direito, agravo de instrumento conhecido e desprovido e agravo interno não conhecido pela perda superveniente do objeto. Decisão recorrida inalterada. Já houve, inclusive, votação provisória. Indago dos colegas se mantém o voto. E o Djalma é eu e o Jaime. Desembargador Jaime. Pois não, Excelência, acompanho o relator. Pronto, eu também acompanho o relator. Marina, diga só o número do interno para ficar bem. O mesmo, só que é o bar. O bar. Pronto, o resultado fica proclamado de forma unânime. Vai ser aí. Tem mais, Marina? Isso também foi unânime. Na sequência, faço o pregão do processo número 306 da pauta, agravo de instrumento número 062-250554-2024. Agravante, RNFF, advogada solicitante, doutora Mariana Barata Monteiro Guerra Osterno. Agravado, FIF, relator ao desembargador Djalma Teixeira Benavides. A parte agravante solicitou a sustentação oral. Doutora Mariana. Olá, bom dia a todos. Conseguem me ouvir e me ver? Doutora, Vossa Excelência... Estamos lhe ouvindo, doutora, só não estou lhe vendo. Pronto, eu acho que a própria secretaria retirou a minha imagem, porque Não, aqui a doutora. câmera para mim está ativada. Doutora, não há essa possibilidade. Se a doutora puder ligar novamente a câmera, desligar e ligar Porque, novamente. como eu estou falando, para mim é como se ela estivesse ligada. Eu posso sair e entrar novamente? Sai e entra novamente, eu vou chamar outro processo enquanto a senhora se ajusta aí. Vamos para frente. Perfeito, eu entrarei agora. Obrigada. Na sequência, faço o pregão do processo número 325 da pauta, apelação civil número 020-317061-2023, apelante Cícera Benedito Rufino Gonzaga, advogado solicitante Dr. Daniel de Brito Souza,
Apelado, Banco Bradesco S.A., relator desembargador Djalma Teixeira Benavides. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Doutor Daniel. Olá, bom dia, excelências. Parece que Vossa Excelência é vencedor. Discuta a leitura do relatório e da sustentação. Dispensa, excelência. Dispensa. Desembargador Djalma. Pois não, presidente. Ementa direito do consumidor civil e processual civil. Desliga o telefone de quem está falando, por favor, aí, ô. Está dando microfone. Desliga aí, carinho, Marinho. Não, ele quem vai desligar, não é o senhor, não. Desligou? Ok? Pronto. Ementa direito do consumidor civil e processual civil. Apelação civil, descontos indevidos e indevidos sucessivos e mensais referentes a serviço bancário em conta de benefício previdenciário. Ausência de prova da contratação. Falha na prestação de serviço. Inexistência de negócios jurídicos. Dano moral configurado. Valor majorado. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Assim como o voto, presidente. Foi não. Desembargador Jaime. É o Jaime, né? Jaime, confirma o voto provisório, desembargador Jaime. Desculpe, excelência, não estou lhe ouvindo. Vossa Excelência confirma o voto provisório? Sim, senhor. Eu também confirmo meu voto provisório. O resultado fica proclamado exatamente o depoimento do colega Djalma há pouco, a unanimidade. Excelência, pela ordem, eu poderia saber só o valor a qual foi majorado, excelência? Do desembargador Djalma, o valor majorado. O valor da majoração foi o que costumeiramente a Câmara adota de R$5.000. R$5.000. Do desembargador... Ok, agradeço a todos. Um bom dia, bom trabalho a todos. Agradeço. Muito obrigado. Agora vamos voltar ao outro, Marina. Doutora Mariana. Pronto, acho que agora deu certo. Pronto, agora sim, doutora. Novamente, é o processo número 306 da pauta, agravo de instrumento número 062-250554-2024, de relatoria do desembargador Djalma Teixeira Benavides. Doutora Mariana, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, presidente. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Obrigada. Bom, inicialmente, saúdo a todos, a pessoa do ilustríssimo desembargador presidente, desembargador relator, Djalma, demais desembargadores e autoridades, serventes, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, colegas advogados. Vocês são diretores? Serei breve, sei que todos falam isso, mas é porque, de fato, esse caso necessitava dessa sustentação oral, dada a delicadeza mesmo da questão. Como trata-se de uma ação, de um agravo que passeia ali pela questão dos alimentos, é necessário ilustrar aqui o trinômio alimentar. Mas antes disso, eu faço questão de contextualizar essa relação dessas partes. Tá? Como eu falei, serei muito breve, mas é porque a demanda realmente precisa dessa atenção de Vossas Excelências. Esse casal, né, até então casal, os genitores do Alimentando, eles trabalhavam juntos, então o genitor, ele é proprietário de várias empresas. Esse é 62, 25, né? Ele intitula como serviços advocatícios. E a genitora do Alimentando, a senhora Camille, enquanto advogada, sempre trabalhou para ele. Eles iniciaram um relacionamento nesse contexto ficou até o fim. Ela trabalhando para ele, sem receber nenhum tipo de remuneração por isso. Ele disse que era a contribuição que ela dava ao lar e à família. O senhor Ítalo, que é o alimentante em questão, nós estamos falando aqui, excelências, de um homem milionário, né? Milionário. Nós temos questão de, inclusive, acostar nos autos alguns serviços que ele presta. Ele se auto-intitula como um administrador de crises dentro do Poder Judiciário.
Então, nós fizemos questão de juntar alguns dos contratos que a senhora Camille ainda tinha acesso, porque muitos deles, ela não tinha mais acesso, e passei ali pelos valores de 2 milhões de reais. Eu faço questão, inclusive, de destacar as páginas 184, 195, 202, 207. Nós juntamos notas promissórias, contratos com empresas, né, garantindo ali certas questões do Poder Judiciário, no valor de 2 milhões de reais que ele recebeu. Ele tinha um contrato, acredito que ainda tem com os servidores do Cedro para o recebimento de verbas do Fundeb, só desse 1.300.000 reais. Então, assim, estamos falando aqui, preciso contextualizar e reiterar que trata-se de um homem milionário, né? E como um homem milionário, que possui esses honorários exorbitantes, comprovados nos autos, ele garantia e dava esse padrão de vida ao filho. Então, eles residiam em um apartamento que, inclusive, nós juntamos, que anunciado à venda, aproximadamente 4 milhões de reais na beira-mar. São questões supérfluas, excelências, mas que faz muita relevância para que nós possamos demonstrar o padrão de vida que essa criança teve desde o berço. Então, a criança saiu da maternidade com uma roupa de marca, a bolsa da maternidade da criança era avaliada, sei lá, acho que 10 mil reais, aquelas bolsas da Gucci. Então, assim, um homem milionário e que prestava uma atenção e um padrão de vida igualmente milionário ao filho. A mãe e a criança, eles precisaram sair de casa mediante uma medida protetiva, que ela sofreu uma violência doméstica, inclusive a medida protetiva ainda hoje está em vigor. Os vídeos constam também nos autos, nós juntamos a cópia do processo da medida protetiva, que ele teve ali um acesso de ciúmes, enfim, não sei exatamente o que houve, está bem detalhado no processo de medida protetiva, e consta ela com o filho saindo de casa, precisando fugir de casa, sair de casa sem nenhum pertence da criança, nada, indo morar com os pais dela, que são pessoas de uma classe muito inferior à do então marido, e eles estão nessa situação, né? A mãe e o filho. Ela não tem um poder aquisitivo nem perto de proporcionar o que ele proporcionava ao filho. Ele, inclusive, como foi ele quem pagou o certificado digital dela, porque ele usava na empresa de assessoria jurídica o certificado dela, que é a advogada, ele quebrou o certificado, deu para ela, colocando, paguei, portanto, inutilizei. Nós juntamos isso no processo. Ela ficou um tempo sem ter como trabalhar, porque ele quebrou o certificado digital dela. Enfim, então, uma mulher vítima de uma violência doméstica, totalmente dependente financeiramente desse homem, portanto, trago aqui a dependência financeira dela para destacar que ela não tem como contribuir com o sustento do filho. E uma criança de 2 anos de idade que teve, cresceu com toda essa pomba, com todas essas regalias e que subitamente está residindo agora na casa dos avós maternos, dormindo num colchão no chão, sem carro para andar, uma situação bem complicada, e ele, reitero aqui, com honorários milionários, oferecendo valores baixíssimos de alimentos. Esse senhor, infelizmente, excelências, eu destaco aqui que ele se sente, na realidade, impune. Então, nós precisamos que o judiciário estenda a mão para essa criança, para que ele possa ser devidamente assistido, porque desde agosto, essa criança não recebe nada de alimentos. Foram fixados alimentos, apesar do valor baixo, que nós tentamos aqui majorar, mas foram fixados alimentos, e ele, a seu bel prazer, não paga. Está ajuizado o cumprimento de sentença, enfim, ele entrou com habeas corpus, outra questão, mas é uma situação de um homem que se sente impune, uma criança que precisa desses alimentos e que injustificadamente não os recebe, porque trata-se de um homem milionário, né, com os contratos de honorários aí comprovados. Então, eu acho que eu já fiz aqui um passeio geral, né, demonstrei que a genitora, infelizmente, não possui condições de arcar com o sustento do filho, ela atualmente precisa se manter, porque antes também era mantida pelo então marido, está morando de favor na casa dos pais, tentando se reerguer, mas uma pessoa vítima de uma violência doméstica, também tentando se recuperar desse trauma, com essa criança de 2 anos, sem receber nenhuma ajuda, e por isso que eu reitero e peço ajuda, realmente, a sensibilidade de vossas excelências para o caso em questão.
É isso, agradeço a atenção de todos. Pois não, muito obrigado, doutora. Desembargador Djalma, você tem a palavra. Mude aí, por favor. Primeiro, Marina, só dizer que o agravo de instrumento e o agravo interno estão julgados conjuntamente. Aliás, os dois agravos de instrumento, desculpe, eles estão julgados conjuntamente, por isso que tem o número dos dois na cabeça do processo, ok? Muito bem. Esse processo eu analisei com muita calma e a doutora fala que tem contratos milionários, mas os contratos dizem que os honorários serão no resultado. Não há prova nos autos de que esses resultados se comprovaram e que ele recebeu esses valores. Por isso, eu acho que esse processo precisa ainda de uma instrução probatória para a gente chegar realmente num valor, né, em que ele possa e deva pagar. Há nos autos aí documentos que mostram que ele tem problemas de saúde grave, né, e assim, na minha experiência, eu trabalhei muito com direito de família no interior, na minha experiência, alguém que tem larga condição de pagar não espera um mandado de prisão ser expedido, né? Na minha experiência, às vezes o cara não paga por birra ou porque tem alguma insatisfação com a mulher e não com os filhos, evidentemente. Mas quando vem a ordem para pagar nos 3 dias sob pena de prisão, normalmente o cidadão paga. E quando sai um mandado de prisão, com mais razão ainda. Então, esse processo precisa realmente de uma instrução. Então, eu adotei uma decisão que eu julguei, assim, para o momento, a decisão mais justa, né? Mas reconhecendo que esse processo precisa de uma instrução. Por exemplo, se a gente conseguir provar que esses honorários foram recebidos, efetivamente ele tem condição de pagar uma pensão, não só essa, estabelecida inicialmente, mas uma muito maior. Mas para isso a gente precisa de uma instrução, porque o contrato diz que é no resultado. E a gente não tem prova de que o resultado foi efetivado. Ok? Então, vou ler aqui a ementa da minha decisão. Direito de família, direito processual civil. Obrigações familiares. Recursos de agravos de instrumento apresentados pela genitora e pelo genitor. Julgamento em conjunto. Ação de oferta e majoração de alimentos provisórios. Insurgência bilateral contra a decisão que fixou verbo alimentar, trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, análise minuciosa das condições econômico-financeiras e estado de saúde do alimentante, verificação pormenorizada da razoabilidade das despesas apresentadas, necessidade de diferenciação entre gastos do infante e da genitora, minoração parcial justificada do encargo alimentar, manutenção do pagamento in natura de despesas educacionais e assistência médica, complementar, decisão em cognição não exauriente, possibilidade de ulterior modificação após dilação probatória. Recursos conhecidos, agravo do alimentando desprovido e agravo do alimentante parcialmente provido, e a decisão é reformada em parte. Assim como voto, senhor presidente. Desembargador Jaime, como voto? Muito obrigado, desembargador. Desembargador Jaime, confirma o vosso voto. Acompanho o relator, senhor. Também acompanho sua excelência o relator em ambos os casos. O processo conexo a ele é o 302 da pauta, agravo de instrumento número 062-2558-35-2024. Então, o resultado fica proclamado para os dois casos, os dois agravos de instrumento, é o que o relator leu há pouco, a unanimidade. Terminamos? Nós encerramos a sustentação dos horários, aí teriam visto para hoje, que estava visto para o André, ele trouxe? que não está em mesa. Então, aí não tem eu mais. posso só fazer o pregão para retirar de pauta e republicar? É, só isso. É o 0051-004, né? Não, é esse aqui, é o 309, de relatoria do desembargador Djalma. E esses aqui ele trouxe? Ele não trouxe nenhum hoje. Nem hoje. Pronto, esse aqui fica para a próxima. Isso aí, só dele aí, por favor. Encerrados os pedidos de sustentação oral, passaremos então aos processos pendentes de voto vista. Teria um para hoje, no entanto, está sendo retirado de pauta para republicar. É o processo de ordem 309 da pauta,
agravo de instrumento número 062-5878-93-2024, de relatoria do excelentíssimo desembargador Djalma Teixeira Benavides, atualmente com vista para o excelentíssimo desembargador André Luiz de Souza Costa, retirado de pauta para republicar. Marina, só uma pergunta, por favor, desculpe, presidente. Aqui na relação dos processos com pedido de vista, tem o 325. O André parece que não trouxe nenhum hoje, né? Tem uma sustentação oral, desculpe. Sustentação oral? Está na lista da sustentação oral, 325, é da minha relatoria. Já foi, excelência, Daniel de Brito Souza. É porque eu anotei. Foi o primeiro. É porque eu anotei na relação geral. Obrigado, Marina. Desculpe. Marina, então, diga só os outros. Foi unânime. Perfeito. De igual forma, adiados também os processos de ordem 78 da pauta, apelação civil número 0054-034-2029-2021, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, adiado para a próxima sessão. De igual forma, o processo de ordem 79 da pauta, apelação civil número 014-5397-21-2018, também de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, e o processo número 82 da pauta, apelação civil número 0051-004-89-2021, também de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Este foi retirado de pauta de ordem do relator. Ok. Bom, terminamos, voltamos à pauta. Indago o desembargador André se deseja alguma coisa. Ainda temos pendentes de voto no SAG e no PJS. Pois vamos lá, bem rapidinho. Já votaram todo mundo? Não, já os pendentes. Passando, então, aos processos pendentes de votação no sistema SAG. O primeiro deles é o processo de ordem 317 da pauta. Apelação civil número 0016-04861-2018, de relatoria do desembargador Djalma Teixeira Benavides, aguardando votação do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. É o 317, excelência. 316, 317. Acompanhe sua excelência o relator. O resultado fica proclamado, é o que é conhecido o recurso, dando parcial provimento, a unanimidade. Pois não. Na sequência, o processo número 328 da pauta, apelação civil número 020-22-26-59-2023, de relatoria do desembargador Djalma Teixeira Benavides, aguardando votação do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Também acompanha sua excelência o relator. O colega Jaime já o acompanhou, né? Proclama o resultado, o recurso foi conhecido. Para dar provimento ao apelo interposto pela parte Manuel Rodrigues de Oliveira. O voto fica proclamado. O resultado fica proclamado. Na sequência, o processo número 342 da pauta, apelação civil número 022-987231-2023, de relatoria do desembargador Djalma Teixeira Benavides, aguardando o voto do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. O desembargador Jaime já votou, também acompanha sua excelência o relator e proclama o resultado. Por unanimidade, a turma conheceu, para no mérito dar provimento ao apelo do réu, bem como dar parcial provimento ao apelo da parte autora. O resultado fica proclamado à unanimidade. Processo número 343 da pauta, apelação civil número 021-67-31-42-2023, de relatoria do desembargador Djalma Teixeira Benavides, aguardando o voto do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Também o desembargador Jaime já votou, acompanha sua excelência o relator. Eu acompanho o relator. O recurso foi conhecido, para no mérito lhe negar provimento. O resultado fica proclamado à unanimidade. Processo número 345 da pauta, apelação civil número 050-654856-2011, de relatoria do desembargador Djalma Teixeira Benavides, aguardando o voto do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. O desembargador Jaime já votou, também acompanha sua excelência o relator. O resultado se proclama, conhece, o relator conhece o recurso para dar-lhe parcial provimento. A unanimidade, o resultado fica proclamado. Passando, então, aos processos pendentes de votação no sistema PJE.
Aqui, excelência. Só que aí o resultado fica aqui no sistema. Aí o primeiro deles é de Vossa Excelência, aí não consta o voto relator. É porque não foi lançado. Pronto, aí adiado? Não foi lançado, está adiado. Perfeito. Processo de ordem 1 do PJE, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, adiado para a próxima sessão desimpedida. Na sequência, processo de ordem 40 da pauta do PJE, de relatoria do desembargador André Luiz de Souza Costa, apelação civil número 020-1279-95-2024, aguardando votação do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Eu acompanho o relator, no caso. Posso falar o resultado? Deixa eu ver onde está. É o 40. É o resultado aqui. Recurso conhecido e parcialmente. O recurso foi conhecido e parcialmente provido, não é isso? Isso. A unanimidade nos termos do voto relator. O resultado fica proclamado. Na sequência, o processo número 41 da pauta, apelação civil número 0200-323-38-2024, de relatoria do desembargador André Luiz de Souza Costa, aguardando o voto do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Acompanho o eminente relator. Conhecido e parcialmente provido. Então, o resultado é o recurso foi conhecido e parcialmente provido, né? Isso. Termo do voto relator, unanimidade. Na sequência, o processo número 42 da pauta, embargos de declaração número 0050-399-17-2020, de relatoria do desembargador André Luiz de Souza Costa, aguardando o voto do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Desculpe, Marina, qual da pauta? É o 42, excelência, da pauta PJE. Até porque esses processos do PJE, eu não consegui assinar absolutamente nada. Não reconhecer meu token. Até para entrar não pude usar o token, teve que ser com a senha e o CPF, por isso a razão. Mas eu acompanho o eminente relator. Viu? É o 42 da pauta. Embargos conhecido e não provido. O resultado fica proclamado à unanimidade. Processo número 43, embargo de declaração número 019528182-2019, de relatoria do desembargador André Luiz de Souza Costa, aguardando votação do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Acompanho o eminente relator. Embargos conhecido e não provido. O resultado fica proclamado à unanimidade. 44. Apelação civil número 020-1607-06-2024, de relatoria do desembargador André Costa, aguardando votação do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Com o relator. Também, recurso conhecido e desprovido. O resultado fica proclamado à unanimidade. Processo número 45 da pauta, apelação civil número 027-22-19-79-2023, do desembargador André Luiz de Souza Costa, aguardando votação do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Acompanho o eminente relator. Recurso conhecido e desprovido. O resultado fica proclamado à unanimidade. Processo agora de relatoria do desembargador Djalma Teixeira Benevides, é o processo 43 da pauta PJE, apelação civil número 00020-8459-2017, aguardando votação do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Eu acompanho o eminente relator. A 46, perdão. Recurso não conhecido. O resultado fica proclamado à unanimidade. 47 da pauta, apelação civil número 0200-81557-2024, também de relatoria do desembargador Djalma Teixeira Benevides, aguardando o voto do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. É o 47, excelência. Acompanho o eminente relator. Recurso conhecido e provido. O resultado fica proclamado à unanimidade. Na sequência, o processo número 48 da pauta, apelação civil número 020-1087-08-2023, de relatoria do desembargador Djalma Benevides, aguardando o voto do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Com o relator. Também. Recurso conhecido e desprovido. O resultado fica proclamado à unanimidade.
Terminamos? Né? Terminamos? Terminamos? Terminamos. Bom, pauta esgotada, indago o eminente colega Djalma, o Jaime e André se querem referir a alguma coisa. Excelência, só primeiro parabenizar pela condução da sessão, desejar uma ótima semana aos nossos eminentes pares, tanto o desembargador Djalma Benevides como o desembargador Jaime Medeiros Neto, o doutor Francisco Xavier, representante nosso do Ministério Público, doutor Carlos Augusto, da Defensoria Pública, e agradecer a Marina aí sempre o apoio. E é isso. Muita saúde para todos, tudo de bom para todos nós. Desembargador Jaime. Excelência, o nosso tradicional abraços e votos de semana muito abençoada. Parabenizo Vossa Excelência por mais uma vez brilhante atuação diante da presidência. O meu querido, dileto amigo, doutor Djalma Teixeira Benevides, os grandes desembargadores, desembargador André, Marina, doutor Carlos Augusto, doutor Francisco Xavier, a todos que compõem esta sessão, o nosso amor. Desembargador Djalma. Presidente, mais uma vez renovar o meu prazer de fazer parte dessa Câmara, de estar aqui com vocês, acompanhar as palavras do desembargador Jaime, elogiosas, a condução da sessão por Vossa Excelência, do alto da sua experiência, do alto dos seus conhecimentos, tem trazido aqui diligência, tem trazido aqui sempre as sessões de forma muito dirigida de forma muito segura. Então, renovar esses parabéns, abraçar também o meu amigo André, desembargador André Costa, grande amigo, porque eu tenho, já disse isso muitas vezes, porque eu tenho assim um carinho muito especial e uma admiração. Eu sempre digo que o André parece que é juiz há 50 anos. É um jovem que veio da advocacia, que a OAB emprestou ao Tribunal de Justiça, e com muita honra está aqui hoje compondo essa Câmara, porque é um jovem abnegado, é um jovem inteligente, ele é minudente, ele é muito atencioso nos seus votos, e isso, André, soma muito para nós, eu sempre digo isso. Meu colega de concurso, do nosso famoso concurso dos 13, Francisco Jaime Medeiros Neto, um homem de 1000, né, tem 1000 atribuições, tem 1000 qualidades, né? Toca violão divinamente bem, é um homem que gosta de uma fogueira no sítio, né? Tocando uma viola à beira da fogueira, meu amigo Jaime, fiquei com inveja. E Jaime também é meu colega de concurso, meu amigo há longas datas, e é um grande desembargador, que também é muito minudente nos seus votos, sempre tem muito cuidado. Por isso eu tenho muito prazer de participar aqui com vocês dessa Câmara. A Procuradoria de Justiça aqui tão bem representada por esse amigo Francisco Xavier Barbosa Filho, meu amigo de Francisco Xavier Barbosa Filho, filho de Francisco Xavier Barbosa, o grande Chiquinho, tesoureiro do Colégio Castelo Branco, de saudosíssimas memórias. E dizer, Xavier, que eu desejaria hoje que o nosso querido Padre Jonas estivesse vivo, para entrar nessa sala e ver aqui o Xavier e o Djalminha sentados nessas cadeiras, ocupando essas posições. Eu me lembro quando eu fui pedir a transferência do Colégio Castelo para o Colégio Cristo, na 6ª série para a 7ª série, fiz o exame de seleção, passei no Colégio Cristo e fui pedir, e ele chorou. E ele disse, meu filho, logo você vai sair do nosso colégio. Disse, Padre Jonas, entenda, meu tio mora a um quarteirão da minha casa, e levo meu primo de carro para o colégio todo dia, então eu tenho a facilidade de ir e voltar e tal. E por isso eu estou deixando o nosso colégio querido, Colégio Castelo Branco. E ele disse para o papai, eu vou lhe fazer um pedido, não deixe esse menino se perder, não deixe ele seguir outra profissão que não seja o direito. Então, querido Padre Jonas, onde o senhor estiver, no céu, num lugar muito especial do céu, tenho certeza disso, que era um homem bom e justo, e me queria um bem todo especial, e eu a ele.
não tenho a menor dúvida. E você era o afilhado querido. E se ele tivesse aqui, Xavier, ele teria grande honra de nós dois, né? E eu tenho certeza que se eu procurei também ser gente, fazer tudo certo na vida, tem um pedacinho das palavras do Padre Jonas nisso tudo, viu? Então, Marina, obrigado, Marina, pela sua participação efetiva no nosso trabalho. Nosso pessoal aqui dos computadores que estão bem aqui acompanham essa sessão e também faz com que ela se realize. Representante aí da gloriosa Polícia Militar, meu abraço, meu respeito. Eu sou um homem que sempre digo isso sempre me ombreei no interior com a Polícia Militar. Né? Tive muitas decepções com os delegados de Polícia Civil. Não adianta dizer por quê, mas sempre me ombreei com a Polícia Militar. Eu tinha na Boa Viagem um Cabo Freitas, que o Xavier conheceu, né? 1 metro de largura por 2 de altura, e o negão era daquele jeito mesmo, bom de verdade. E era um homem trabalhador, direito demais. Eu sempre mantenho uma amizade com ele, porque os bons nunca devem se separar, né? Abraçar o meu amigo Carlos Augusto, pai, nosso representante da Defensoria Pública, e eu sempre digo a ele que ele tem uma aura muito boa. É bom a gente estar perto do Carlos Augusto. Essa energia positiva que emana de você faz bem a gente. Então, Carlos Augusto, tenho muito orgulho de ser seu amigo, viu? E agradecer a todos e desejar uma semana abençoada. Alguma coisa? Nobre presidente, se eu não falar aqui, eu não saio satisfeito, né? Conformado, né? Eu queria só reiterar aqui todas as colocações e só destacar esse espaço que Vossa Excelência abre ao final de cada sessão para cada integrante aqui dar a sua palavra, né? E a gente percebe nesse espaço, né, o talento de cada um, né, desembargador Djalma. A gente ouve aqui as suas considerações com o desembargador André, com os talentos do desembargador Jaime, né, o seu próprio talento, né, Carlos Augusto também, que tem uma aura, né, que envolve de bem, do bem, né? Então, queria só dizer da satisfação, eu sempre gosto de dizer dessa palavra, né, essa satisfação de estar aqui, porque além do compromisso institucional de cada um, esse espaço revela, né, o talento de cada um e, ao mesmo tempo, o respeito e admiração que a gente tem por cada integrante aqui dessa sessão. Sempre quando eu olho para o desembargador Bezerra, eu me lembro da sua presidência junto ao Tribunal do Júri, que me marcou muito, né? E antes de ir para a faculdade, eu passava lá no antigo Fórum Clóvis Bevilacqua, na Praça da Sé, para assistir, né, aquelas sessões, né, com os juízes, né, com os grandes advogados, e isso me marcou muito. Então, quero só, né, reiterar aqui os cumprimentos, agradecer, né, a condução também, o suporte da doutora Marina e dos servidores, porque sem eles a máquina não funciona, né? E a Polícia Militar também, que... Eu sempre digo, se me permite, senhor presidente, só para finalizar, eu digo sempre que a Polícia Militar, desembargador Djalma, é a instituição que não nos deixa ser desmoralizado no exercício da função, principalmente no interior do Estado. A gente se depara, principalmente o juiz, que tem um poder de decisão, né, muitas vezes com comportamentos de afronta, e na maioria das vezes a Polícia Militar está ali para fazer cumprir. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade, né, e parabenizar a todos e desejar uma feliz semana. Obrigado pela oportunidade, Excelência, e parabenizando também pela condução. Gente, é chover no molhado, mas é muito bom eu já estar aqui há 13, vamos fazer 13 anos, né, desembargador mais um tempo a mais que eu, mas eu vou fazer 13 anos e ainda tenho 20 pela frente aqui na 4ª Câmara, né, direito privado, com a graça de Deus, se Deus deixar, né, não, lógico que eu não estou, obviamente, né, eu não sei quais são os planos, mas e é sempre muito bom a gente estar aqui, gente, rodeado de pessoas maravilhosas. Eu gosto muito, assim, eu me sinto em casa. Eu sei que eu já tenho muito tempo, por isso que eu me sinto realmente uma família. Mas, e aí, chegando mais gente, né, desembargador André, que eu já conhecia de longas datas, né, de outras situações, e cada vez mais o desembargador Djalma, que eu conhecia aqui, não o conhecia antes, mas
que a gente tem como assessora uma ex-aluna minha, e, enfim, é sempre muito bom, né? A gente trabalhar, ter um ambiente favorável, gente. As coisas fluem, né? Então a gente vê que as coisas realmente aqui na Quarta Câmara, né, capitaneado na secretaria pela Marina, que é muito competente. Eu sei que sou suspeito para falar, porque eu estou aqui do lado dela e a gente sempre conversa, mas é porque as coisas funcionam dessa forma. Então, é muito bom participar das sessões. É claro que eu não posso participar de todas as sessões, porque a gente faz um revezamento e as colegas têm que participar também, mas por mim eu viria todo mês e participaria das sessões, porque é sempre prazeroso, né? E depois, quando passar lá para onde a gente já trabalha, no tribunal, no local anterior, aí é que vai ficar melhor mesmo. Então, muita paz, muita saúde, muito bem-estar para todos e todas, e até a próxima terça, que a próxima terça vai ser animado, porque vai ser uma sessão longa, né? Por conta de hoje terem sido adiados muitos processos, infelizmente. Fazer uma lembrança também ao desembargador Evandro, que está enfrentando um momento difícil, mas que a gente está rezando por ele, pela mulher, pela família, para que tudo dê certo e que ele volte bem na próxima sessão, com a graça de Deus. Obrigado, Excelência, pela oportunidade. Pois não. Eu vou encerrar a sessão agradecendo mais uma vez a todos, aos meus colegas, André, Jaime e Djalma, agradecer ao Dr. Xavier, Dr. Carlos, Augusto, agradecer à secretaria comandada pela Marina, ao Corpo de Policiamento, que nos dá suporte de segurança, dizer que é um prazer sempre estar aqui nessa quarta, não na qualidade de presidente, porque o nosso presidente é o desembargador Evandro. Mas já eu disse que, à medida do possível, eu farei tudo para dar sustentação a esse momento que ele está passando. Né? Sei que o problema é grave e ele não está aqui por conta disso. Mas vai superar. Eu disse a ele que tivesse calma, que vai superar. A superação eu digo lá no meu tabaco, a superação é a alma do negócio. A gente sabe disso, né? Na sua Itapipoca também, né? Pois bem. Então, com essas palavras, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.